Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós hoje vamos estudar a lição 10, né, com o tema Rendendo Graças ao Senhor, amém? Bom, hoje os irmãos sabem que a gente tem estudado aí o livro de Salmos, né, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Um dos livros mais importantes aí para essa questão da adoração e a oração do cristão. E os salmos que a gente vai refletir hoje é o Salmos de número 118, né? Verso 1, 2, 5, 14, 22, 27 e 29. A 29, tá? Bom, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima da festa com cordas, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Então, esse é o salmo que nós vamos refletir hoje sobre um assunto importantíssimo, que é o assunto da gratidão. Ser grato hoje talvez seja uma habilidade que poucas pessoas têm, né? Mas que é bíblica e a gente precisa observar. Louvai ao Senhor, o texto áureo, né? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os tópicos dessa lição são três, né? A gente vai observar o louvor como resultado da confiança, né? O caráter de Deus e o agir de Deus. Quando a gente pensa no louvor como resultado da confiança, a gente precisa entender uma coisa interessante. E esse salmo ele vai destacar e a gente vai perceber essa confiança nesses três pontos. Primeiro que esse salmo ele mostra a importância da gente exaltar o caráter de Deus. Segundo, ele mostra a importância da gente confiar nele em todo o tempo. E o terceiro, a disposição que a gente precisa ter de testemunhar os seus maravilhosos feitos. E aí, por que é importante a gente exaltar o caráter de Deus? O tópico 1, ele vai trabalhar um pouquinho essa questão, porque esse salmo ele é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e o seu socorro. E parte integrante dos salmos do Halel, que significa louvor, eles são interessantes porque eles começam ali no Salmo 113 e vai até o Salmo 118. Né? Os judeus identificam o Salmo 136 como grande halel, grande louvor, né? E eles constituem aí uns salmos como exaltação aos atributos de Deus e à sua obra salvadora. Mas a gente precisa entender também uma coisa importante, né? É dentro desses salmos que a gente percebe, né, o, uma disposição de você exaltar características que são de Deus, é para nós imitarmos e que nenhuma religião hoje em dia leva em conta, tá? Primeiro que a gente precisa observar que o Senhor ele livrou o seu povo e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado. E a nação começou a louvá-lo por permitir que vivessem, né? Esse salmo ele vai expressar algo que é extremamente importante, que é a gratidão, né? O Israel tinha motivos para agradecer a Deus e motivos extremamente profundos para agradecer a Deus, né? E desde da libertação do Egito
até a peregrinação do deserto, até chegar na Terra Prometida, os motivos sobejavam, né? E não havia essa gratidão. E nesse Salmo 118, a gente percebe que o salmista, ele procurou expressar a sua gratidão a Deus, rendendo a ele graças em decorrência da sua bondade. A bondade de Deus está presente em todas as ocasiões do nosso dia a dia. É possível observar a bondade de Deus, irmãos, até na angústia que a gente passa, até em meio a essa pandemia. O problema é que a nossa ansiedade, ela cega os nossos olhos para o agir do Senhor, né? A gente precisa entender isso. Quando alguém declara os atributos e as obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso, porque o louvor conduz regularmente à ação de graças. Então, louvar a Deus é a mesma, louvar também é agradecer, tá? E esse salmo ele expressa essa gratidão, né, dos atributos de Deus, das obras de Deus, né, que é um caminho para o louvor, que também nos conduz para uma ação de graças. E aí a gente precisa entender quais são os atributos de Deus. Dentro da teologia, né, quando a gente estuda um pouco a questão da teologia, a gente tem que entender que existem os atributos de Deus que são incomunicáveis. E o que a gente entende por incomunicável? Aqueles que não são, aqueles que são naturais, né, de Deus. E os comunicáveis, que são morais. São atributos exclusivos de Deus, aqueles que ele não compartilha com ninguém, por isso que são incomunicáveis. E quais são eles? A aceidade, a sua eternidade, a sua unidade, a sua imutabilidade, a sua infinitude, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua soberania. Porém, nós temos os atributos comunicáveis, aqueles atributos que são morais, né? E quais são esses atributos? Né? Primeiro, amor, justiça, santidade, bondade, misericórdia, sabedoria, veracidade, liberdade e paz. Esses atributos aqui ele comunica com os homens. E aí a gente precisa entender quais são as obras de Deus. Tudo que Deus criou, visível ou invisível, todos os seus feitos, tudo que ele fez e faz em prol de uma nação, em prol de uma humanidade, tudo que ele fez e faz por nós, são motivos de nós nos alegrarmos ao Senhor. A gente fica se questionando se num momento como esse é possível nós sermos alegres. E o Salmo 92, verso 4, talvez seja uma resposta, né, para essa pergunta. Tu me alegrarás, Senhor, com os teus feitos. As obras de tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Então, é importante a gente entender que a gente deve louvar a Deus pela sua benignidade, né, que é um atributo que ele comunica, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. E aí Romanos 1, 21 vai dizer uma coisa importante. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Esse é o panorama, é o quadro do ímpio. O ímpio não glorifica a Deus, não lhe dá graças, no seu discurso não consegue observar as ações de Deus, e aí, além de estar longe de Deus, ele fica longe de entender os atributos do Senhor e louvá-lo por conta disso. Tá? É importante a gente entender uma coisa, né? Se você chega para qualquer pessoa hoje em dia por aí e pergunta, Deus é bom? Ele vai falar, não, Deus é bom. Né? Deus faz coisa boa? Faz coisa boa. Mas quando essas perguntas começam a ficar mais profundas, ele vai se afastando dessa ideia de que Deus é bom e de que Deus faz coisas boas.
né? Então é importante a gente entender que essa disposição de louvar a Deus pela sua benignidade é obra até do Senhor. E se a pessoa faz isso, é sintoma de que ela foi regenerada. Amém? Então é algo que a gente precisa entender. Outra coisa importante desse salmo é que ele revela o caráter de Deus. Né? O Salmo 118 também é um convite para que o povo de Israel verbalize a sua gratidão ao Senhor sobre as características do seu caráter. Então a gente tem que louvar a Deus em virtude do seu caráter, em virtude da sua benignidade, em virtude da sua bondade e em virtude da sua disposição de escutar o homem, né? O primeiro motivo é para louvar ao Senhor porque ele é bom. E aí é interessante a gente entender que esse texto ele instiga os cantores, né, a uma reflexão sobre os atributos morais de Deus. A bondade de Deus é o mais elevado princípio dele, né, a bondade e o seu amor. E aí a gente precisa entender uma coisa interessante, né? Em nenhum momento a gente vai poder afirmar que as obras do Senhor, algumas obras do Senhor não foram boas. Tudo que Deus faz é bom. Por mais que a narrativa do Antigo Testamento e do Novo, algumas pessoas foram ajuizadas, né? Deus empreendeu o juízo na terra de ceifar a humanidade até por conta do seu pecado. Todas essas obras foram boas, né? Nossa, João, como você pode dizer que o dilúvio foi uma obra boa de Deus? Ela foi uma obra boa de Deus porque ela destacou o seu caráter divino de ser santo, de ser justo e de não compactuar com a impiedade do homem, né? Como a gente pode dizer que o fato de Deus agir com juízo em Sodoma e Gomorra e mandar fogo do céu naquela cidade foi uma obra boa de Deus? Foi porque ele não compactua com o pecado, né? Então é importante a gente entender esse caráter da bondade de Deus. Outra coisa importante é a benignidade, né? Ele anuncia porque a sua benignidade é para sempre. E segundo Augustus Strong, o texto clássico para se compreender o significado da importância desta palavra é o Salmo 136, onde ela é usada 26 vezes para proclamar que a bondade e o amor de Deus são eternos. Né? Então a gente precisa louvar a Deus porque a sua benignidade é para sempre. E quando Jeremias ele anunciou a mensagem da restauração do povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, ele mesmo mencionou a benignidade no conteúdo do hino que seria entoado no pós-exílio. Né? Olha só que coisa interessante. A voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, está presente no louvor de Jeremias. Né? Então, dentro desses dois caráteres, desses dois aspectos do caráter de Deus, a gente vai para o terceiro, né? O Senhor é aquele que escuta. O salmista, ele testifica que a bondade e a benignidade de Deus, ela se torna evidente porque Deus, ele é um Deus que nos escuta. Né? Ele invocou a Deus e foi socorrido. Né? Então é importante a gente entender esse caráter também do nosso Senhor. E o tópico 3, né, caminhando já para o final, ele vai trazer algo importante, né, sobre o agir de Deus, né, a profundidade do agir de Deus. Ele é aquele que concede luz, né? Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. É importante a gente entender que quando a gente anda nos caminhos do Senhor, quando a gente obedece à palavra do Senhor,
ele nos esclarece as questões mais profundas dessa vida. Além disso, ele é aquele que dá força, é do Senhor que vem a nossa força, né? E é importante a gente entender que quando no verso 14 ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação, é o próprio salmista reconhecendo a sua incompetência de se salvar, né? Outra coisa importante é que ele vai dizer que ele é a pedra angular, né? E aí a gente percebe que esse salmo ele já tem talvez uma característica messiânica, né? Porque quando ele diz a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, ele também está trazendo esse caráter messiânico, né? Cristocêntrico do salmo. E aí a gente precisa entender essas três coisas, né? Esses três fatores importantes do Salmo 118, irmãos. Ele traz aí um convite a uma vida de gratidão a Deus, uma vida de reconhecimento da bondade de Deus e um reconhecimento da benignidade do Senhor. Quando a gente reconhece a bondade de Deus, quando a gente exercita essa atitude de ser grato a Deus, porque em meio a qualquer situação da vida nós temos motivos para agradecer ao Senhor, a gente evita de, como nós falamos na aula passada, de ter um coração endurecido, né? Como o povo de Israel teve. Então é importante entender que o nosso Deus ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas também pela sua natureza. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem meditando nos Salmos. Depois do Salmo 118, vem um salmo pequenininho, Salmo 119. Você vai ler em 5, 10 minutos. Eu convido os irmãos a participar dessa leitura, amém?